Graça e paz. Primeira coisa que eu quero fazer aqui é te fazer uma pergunta. Você está feliz? Você está feliz mesmo com a chuva que está rolando lá fora? Como o pastor Celestino dizia, os irmãos não sejam de açúcar, né? Seja bênção na sua vida, a vida de cada um de nós. Presença do Senhor neste lugar, nessa noite. Eu quero compartilhar com os irmãos como eu e você devemos ser. Como eu devo ser? Talvez você já tenha feito essa pergunta muitas vezes. Como eu devo ser? Eu convido você, nessa noite, a abrir a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Amém? Diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa, e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo, santo e amado, revistam-se de compaixão, com bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz.
Sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Amém? Senhor, peço agora, use-me, Senhor, como canal da tua palavra, da tua bênção, Senhor. Fale aos nossos corações de uma forma tremenda, Pai. Que eu não fale de mim, Senhor. Que eu não fale para me glorificar, mas seja para a sua honra e glória, somente pelo seu nome, Senhor. Pai, que essa mensagem chegue aos nossos corações e ela possa ser retida em nossas vidas para colocá-las em prática, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você já foi em algum lugar e não sabia como você deveria se portar diante assim dos presentes, diante da situação? Um lugar assim, fora do seu contexto, fora do seu normal. Já foi em algum lugar assim? Uma festa, um almoço, uma igreja. É uma igreja com alguns costumes diferentes. O pior não é você não saber. O pior é quando você não sabe e faz a coisa errada. Isso que é o pior. Faz aquilo que não poderia. Faz aquilo que não deveria, porque não tem o conhecimento. Não sabe como deveria ser. E essa situação uma vez aconteceu comigo. Acho que uma não, talvez várias vezes. Mas uma que me lembrou quando preparava essa mensagem. Quando eu namorava a Gislaine, graças a Deus, ela não está aí. Ela não gosta muito de ser citada, né, durante as minhas mensagens. Ela e a Lohana também não. Mas quando eu namorava com ela, nós estávamos visitando igrejas, poderíamos realizar a cerimônia de casamento nessas igrejas. Então nós fomos em diversas igrejas, procurando um local para realizar a cerimônia. E numa dessas igrejas, eu não vou citar, não é somente porque não vem ao caso, mas também porque eu nem lembro qual foi. Sim, nós entramos. E o culto não havia nem começado ainda. Nós nos sentamos lá, mais para o fundo. Começamos a comentar sobre a igreja. Olha aquele detalhe aqui, olha ali, olha como... Olha, poderia ser assim, e assim por diante. E não deu 5 minutos. Veio um obreiro, super assim, constrangido, falou que eu precisava me sentar na outra fileira de cadeiras, porque essa fileira era só para as mulheres. Eu teria que me sentar na fileira que era só para os homens. Imagina a situação. E o resultado disso, assistimos ao culto separados e nem perguntamos se poderíamos fazer ali a cerimônia naquela igreja. Não, deixa quieto. Nem perguntamos. Existem certas dificuldades. Como eu e você devemos agir? Fazer? O que podemos falar ou não? E nesta noite, eu quero, com esse texto, carta de Paulo, Colossenses, indicar como eu e você, sim, você mesmo, deve se portar como filho de Deus. O primeiro ponto, sejam espirituais. Você mantenha a sua Bíblia sempre aberta aí,
nesse texto de Colossenses, que nós vamos estar revisando cada um desses textos a cada ponto. Eu quero rever, então, os 4 primeiros versículos, que diz: uma vez que vocês foram ressuscitados, não precisa voltar lá em cima, os irmãos já estão acompanhando em suas Bíblias. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Então, a partir do momento em que eu e você aceitamos Jesus como Senhor e nosso Salvador, quando nós nos convertemos, iniciamos uma caminhada na presença de Deus. E se você que está aqui nessa noite ainda não fez isso, saiba que este Deus tem uma vida melhor para você, uma vida excelente para você viver. É algo tremendo, é algo maravilhoso que Ele pode te oferecer. Mas a partir do momento que nós iniciamos essa caminhada, estamos ganhando o que? Uma nova vida com Cristo. E Paulo nos exorta o quê? Fixar os nossos olhos para as coisas do alto, para as coisas celestiais. Como diria uma canção do pastor Ademar de Campos, tudo que é verdadeiro, honesto e justo, puro, amável e de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai, e um Deus de paz será convosco. Nós passamos a nos identificar com Cristo. Morremos ali na cruz com Cristo. Isso não apenas morreu para nos substituir, mas nós também morremos com Ele. Por quê? Porque nossa vida terrena já não nos pertence mais. Essa vida já não é mais nossa. É Cristo quem deve dirigir a minha e a sua vida. Passamos a viver, então, uma nova vida, uma vida espiritual. Passamos a viver uma vida com Cristo. E estamos, então, ressuscitados com Cristo para uma vida eterna, abundante. Por quê? Porque nós temos a certeza da nossa salvação. Quem fez verdade básica sabe que é necessário para ser salvo. Crer e ser batizado. Então, se eu já fiz essas duas coisas, eu já tenho a convicção de que estou salvo. Você não tem que questionar a sua salvação. Não pertencemos mais a este mundo. Nós estamos nele, sim. Estamos. Mas aqui somos peregrinos. É passageiro. Nós não somos dele. Então, eu digo a você, sejam espirituais. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você. Nesse momento eu compartilho quantos pontos são, né? Assim que eu costumo fazer durante as minhas mensagens. Mas nessa noite, eu não quero que vocês sejam ansiosos quanto a isso.
Eu não vou contar quantos pontos são. Só o pessoal lá atrás que sabe, né? Estão até dando risada. Sejam puros. Quero rever então os versículos 5 a 9. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terreiras que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Olha que tremendo. O quão necessário é sejamos puros. O reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu em certa ocasião: devemos andar com a certidão de óbito no bolso. Quem aqui já ouviu essa frase? Devemos andar com a certidão de óbito, com a nossa certidão de óbito no bolso. Devemos estar mortos para as coisas mundanas, para os pecados deste mundo. E isso só acontece com eficiência. Você passou a ser alguém espiritual, como dizia o primeiro ponto. E esse segundo ponto passa a ser um fruto do primeiro. Ser puro. Paulo cita alguns exemplos diversos de pecados, separados inclusive pelos tipos de pecados. Pecados morais, pecados sociais, pecados de temperamento e, por fim, e não menos importante, pecados de língua. Lá, a igreja de Colossenses tentava persistir as suas vidas de uma forma a não se desgarrar das coisas do mundo, a não se desgarrar dos pecados da antiga natureza. E hoje em muitas igrejas nós podemos ver isso. Inclusive na nossa. Não excluo isso. Não excluo a nossa. Só que Paulo adverte que esses pecados atraem a ira de Deus. Nós aprendemos muito. E eu costumo falar muito que Deus é amor. Sim. Mas devemos ser uma coisa. No domingo à noite, permanecer da mesma forma nos outros dias, nos outros momentos. Não é só porque você saiu daquela igreja que você pode voltar a cometer os mesmos pecados. Não. Devemos nos empenhar em mudar a nossa mente. Novamente, quem fez verdades básicas? Isso, olha, quem fez verdades básicas vai começar a querer fazer, né? O pastor sempre citando aí. A gente já está com turma aberta. Para quem quiser, pode fazer a inscrição comigo ou com a pastora Cláudia. Mas quem fez verdades básicas aprendeu? E isso, mudança de mente, se chama metanoel. E seria o quê? Uma mudança de 180 graus. Você estava de frente para o pecado, dando as costas para Deus. Então você muda totalmente, você se volta para Deus e dá as costas para o pecado. Assim deve ser a nossa vida.
Mude a sua mente. Volte-se para Deus. Sejam puros. O terceiro ponto. Sejam uma nova pessoa. Eu quero rever novamente esse texto. Diz assim, ó, do 10 ao 12. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo, santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e revestir. Revestir significa o quê? Você tirar a sua vestimenta da velha natureza, do velho homem, e colocar uma nova roupa. Renovando-se e aprendendo a conhecer o quê? Mais a Cristo. E buscando sempre se tornar semelhante a Ele. É uma mudança de caráter. É você mudar seu modo de pensar, mudança de caráter, como você agia. Independente de qualquer coisa. Independente de raça, independente de cultura, independente de situação social, independente até mesmo do quanto você tem intimidade com Deus. Revista-se, mude seu caráter. Isso me faz lembrar a fala de uma de nossas jovens. Eu já usei isso aqui em outras mensagens, vou usar de novo. Uma das falas que ela disse: eu tenho vergonha de como eu era. Sim, de como eu era alguns anos atrás. Assim deve ser. Porque saímos de ser uma pessoa do mundo para ser uma pessoa que conhece pensamentos e a vontade de Deus. Passamos o quê? A buscar saber qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Esse deve ser o nosso desejo. E a partir desse momento, quando nós buscamos estar mais próximos do Senhor, conhecemos mais. Buscamos estar mais próximos dele para ficarmos cada vez mais parecidos com ele. Porque é isso. Conforme você convive com as pessoas, nós vamos ficando parecidos. Lembro-me de uma certa situação. Para quem não sabe, a Lohana, está ali, mas a Lohana é nossa filha adotiva. E em certa ocasião, o que acontece? Já tinham 5, 6, 7 anos que ela estava conosco. Nós fomos em um lugar. E daí a pessoa perguntou assim: é sua filha? Sim, é minha filha. Ah, é porque parece. Sim, irmãos, é realmente. É o queixo assim, eu falei, realmente, é minha filha, glória a Deus. Sim, irmãos. Por quê? Porque a convivência dela comigo fez com que ela se assemelhasse comigo. Assim que ocorre.
Quando você se aproxima de Deus, quando se aproxima do Senhor, você passa a fazer, a estar próximo, saber quais são as coisas que se assemelham a Deus. Não em seu sentido, dos pontos, das características divinas, não. Mas quando você busca ser perfeição, busca santificação, busca fazer sempre a vontade de Deus. E a Bíblia também diz aqui, Paulo nos ensina que Deus me escolheu, te escolheu para ser seu povo. E fomos comprados por um alto preço. Então devemos praticar essa lista de atitudes que Paulo considera fundamental para todos os cristãos. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Talvez até essas 5 atitudes gerem até uma nova mensagem. Mas basicamente, é o que nós precisamos saber de imediato, é o quê? A importância que tem em praticá-las. A importância que eu e você temos de praticá-las como uma nova pessoa. Esforce-se em praticar cada uma dessas 5 atitudes que estão nesse texto. Então, sejam uma nova pessoa. Seja uma nova pessoa. 4º ponto, importantíssimo. Atente-se a ele. Sejam compreensivos. Olha o que diz o verso 13. Olha, lê aí comigo. Está acompanhando, eu acho, né? Verso 13 diz assim: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Preguei sobre isso na minha última mensagem, intitulada Um Bem Necessário, sobre a importância do perdão. E se você perdeu, o que você pode fazer? Encontrá-la no YouTube, na página da nossa igreja missionária em Sampa. Algumas traduções diz o quê? Paulo dá como ordem: suportai-vos uns aos outros. E sempre que eu ouço, olha que interessante. Sempre que eu ouço esse versículo, esse texto, com essa referência, suportai-vos, eu associo uma pessoa magrinha carregando no colo uma pessoa obesa. Não sei, ainda não sei qual que é a lógica disso, por que eu faço essa associação maluca. Sim, eu sempre me vi à mente assim, como se suportar seria ter que carregar, eu que sou magrinho nem tanto, mas baixinho assim, suportar alguém, um obeso, você imaginou? Para mim, suportar significaria isso. O pastor Silas Alves Falcão conta aí uma história em um de seus livros. Diz assim, o livro fala assim: conta-se que uma menina chinesa está levando às costas um pequeno de 2 anos de idade, quando alguém, compadecido ao vê-la, vergalha com o peso da carga, perguntou-lhe: não acha que é pesado, menina? A resposta da criança
foi admirável. Não, Senhor, não pesa, é meu irmão. Não precisa ser literalmente a imagem que eu costumo fazer. Você carregar uma pessoa obesa. Não assim na situação, literalmente falando. Nós devemos o quê? Conseguir suportar as pessoas como elas são. Ou como elas estão. Sim. Não deixe que nada impacte a sua vida pela atitude que a pessoa possa ter demonstrado por você, possa ter feito. Trate essa pessoa como aquela pequena chinesa. Não pesa, porque estou carregando o meu irmão. Não pesa. Porque estou carregando o meu irmão em Cristo. Estou suportando o meu irmão em Cristo. Normalmente, nós só vemos maldade nas atitudes das pessoas. Nunca percebemos ou nunca sabemos o que a pessoa está passando. E o pior, não percebemos que muitas vezes nós é que estamos sendo tóxicos para aquela pessoa. Nós é que estamos atiçando a ira da pessoa. Perdoe quem te ofender. E não dê ouvidos às pessoas que viram acontecer e querem colocar ira em seu coração. Não, perdoe. Compreenda. Porque na maioria das vezes, você não sabe o que a pessoa está passando. E falo mais, vou além. Se for o caso, mude a sua atitude e ofereça ajuda para aquela pessoa que te ofendeu. A gente não sabe o que ela está passando. Sejam compreensivos. Quinto ponto. Aí para alguns será fácil. Sejam amorosos. E no verso 14, podemos ver o texto que diz assim: acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Oh, glória a Deus. Quantos aqui desejam a unidade do corpo de Cristo? Quantos aqui desejam a harmonia da igreja? Paulo aqui nos ensina qual é o segredo para isso. Você deseja isso em nossa comunidade de fé? Você precisa aprender a amar. É o amor quem nos une para vivermos em perfeita harmonia. É isso que a Bíblia diz aqui nesse texto. Revista-se de amor para viver em perfeita harmonia com todos. E além disso, para cumprir o que Deus quer das nossas vidas, Jesus nos ensinou a cumprir 2 mandamentos. E os dois esses dois mandamentos dependem do quê? Literalmente, amor. Você não precisa abrir, mas eu vou ler para vocês. E Jesus disse lá em Mateus 22, 36. Mas não percam de voltar em Colossenses, se vocês querem abrir. Mateus 22, 36.
Mas é um texto bem conhecido, por isso que nem vai aparecer no telão. Diz assim: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Bem, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Ame ao Senhor dessa forma. Ame verdadeiramente ao Senhor. Você ama a Deus? Você verdadeiramente ama a Deus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você ama a Deus? Pode responder aí. João disse na sua primeira carta: aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, João indica que nós precisamos obrigatoriamente cumprir o segundo mandamento que Jesus nos deixou, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ame ao seu próximo como você mesmo. E se você tem alguma situação que está passando e não tem amor a si mesmo, não tem tido amor por você mesmo, procure ajuda. Pode me procurar, pode procurar a pastora Cláudia. Nós poderemos ajudar nessa situação. Mas quero reforçar: sejam amorosos. Sejam amorosos. É o quinto ponto. Paramos por aí? Sexto ponto. Mas não vem a hora de falar ufa, né? Sexto ponto. Sejam pacíficos. Bom, é o verso 15a. Eu quero compartilhar com vocês o que diz a primeira e a segunda parte desse versículo. Versículo 15. Diz assim, ó: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Paulo nos exorta a permitir que a paz de Cristo faça parte das nossas vidas. Principalmente entre nós irmãos, pois somos todos membros de um mesmo corpo. A nossa vida deve ser de pacificação. E isso digo em todos os momentos das nossas vidas. Existe um conceito nas escolas estaduais, pelo menos que eu saiba, que convivo com uma vice-diretora, de um conceito de pacificação da escola. Ou seja, você conseguir fazer a reconciliação de uma briga entre os alunos, de uma briga entre os professores, de uma briga entre alunos e professores. Você tem que ser dessa forma também. Ser usado por Deus para pacificar quem quer que seja. Todas as situações. E essa paz é o quê? Nada mais é do que a condição de descanso e contentamento no coração daqueles que sabem que o seu Redentor vive. Glória a Deus! É a convicção do quê? Que seus pecados passados
já foram perdoados. É a certeza de que o seu presente está sendo dirigido para o nosso bem. É Deus quem dirige. E que o futuro jamais poderá nos ameaçar ou nos afastar de Cristo. Você que tem essa certeza, diga amém. Glória a Deus por isso. Assim como nós vimos que o amor, quem gera a unidade na igreja de Cristo, a paz é quem mantém essa unidade. Através do quê? Do aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos. É quando nós aperfeiçoamos e entendemos como cada pessoa funciona. Como é o jeito de ser de cada pessoa. Da mesma forma, só teremos paz com Deus se buscamos continuamente viver em paz com os nossos irmãos. Isso é importantíssimo, irmãos. Por quê? Porque a paz, junto com a santificação, é o que permite que você veja a glória do Senhor que há de vir. Por quê? Porque só verão a glória do Senhor, só verão o Senhor em buscar paz e santificação. Busque isso para a sua vida. Sejam pacíficos. Amém? Sétimo ponto. Não é o último, não. Sejam agradecidos. Isso a gente pode encontrar no verso 15, parte C. Que diz assim: sejam sempre agradecidos. Gratidão nada mais é do que o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhes prestou algum benefício. E a gratidão envolve o quê? O sentimento de dívida com a outra pessoa. E frequentemente é o que é acompanhado de um desejo de agradecê-lo. Alguém já te fez alguma coisa hoje? Vamos voltar no nosso... Vamos tentar voltar aqui no nosso... Alguém não fez nada por você hoje? Se alguém fez, você lembrou de agradecer? Por tudo que o Senhor nos fez, temos que ser agradecidos a Ele. O Salmo 126, você não precisa abrir, relata que o principal motivo de nosso louvor é o quê? Agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Agora eu pergunto, você tem motivos para agradecer ao Senhor? Não só pelo que Ele te fez hoje, não só pelo que Ele te fez essa semana, não só porque Ele te fez no decorrer desse ano, mas o que Ele permitiu você ser, você viver. Agora, quando nós falamos de gratidão, devemos também pensar nos nossos irmãos. Eu tenho uma dificuldade de agradecer quando as coisas estão em andamento. Eu prefiro chegar até o final. Essa semana aconteceu. Mandei a mensagem perguntando, e aí, terminaram? Terminamos. Obrigado então, hein? Obrigado por ter feito isso. Assim nós devemos fazer. Devemos nunca perder a oportunidade de agradecer quem está sempre do seu lado.
de agradecer quem tem te apoiado, de agradecer quem tem te ajudado, de quem tem te ensinado. Dessa forma, sejam agradecidos. 8º ponto. Estamos chegando lá. Sejam atentos. Atentos. O verso 16a diz assim, ó, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Por que nós devemos estar atentos? A igreja de Colossos passava por uma dificuldade em que falsos mestres tentavam introduzir na igreja falsos ensinamentos. Tinham ensinamentos gnósticos, tinham ensinamentos legalistas, tinham ensinamentos místicos. E Paulo exortou para que eles não permitissem harmonizar esses falsos ensinamentos com a palavra de Deus. Esses ensinos heréticos. Paulo exortava porque que a palavra de Deus, que aqui está, a mesma palavra, ela é suficiente. Não precisamos adicionar mais coisa. Estejam atentos por falsas palavras, por falsas mensagens, por algo que está fora da vontade e da palavra do Senhor. Que a palavra de Cristo preencha totalmente a sua vida. E para isso é necessário o quê? Estudar a palavra de Deus. E foi justamente uma ordenança apostólica aqui. É um mandamento absoluto para todos os cristãos. Estude, adquira conhecimento bíblico. Sejam atentos. Esse foi qual ponto? 8º ponto. Quem arrisca dizer quantos pontos são? Onde? 10. Então faltam quantos? 2. 2 pontos. 9º ponto. Sejam didáticos. Se nós continuarmos no versículo 16, diz assim: ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Para evitar problemas com a falta de atenção do ponto anterior, devemos o quê? Estar dispostos a aprender, mas também o quê? A ensinar com sabedoria. Não é somente aprender, mas temos que estar dispostos também a ensinar. E a igreja, ela é uma escola de ensino bíblico, onde os mais experientes não vão reter o conhecimento para si, vão passar. Para quem não sabe, esse é um dos meus dons de paixão. Ensino. E não só na parte eclesiástica, não. Tudo que eu tenho oportunidade de ensinar e aprender, eu busco, eu ensino, eu compartilho. Sempre buscando isso.
E você também deve fazer isso. Não só na parte espiritual, mas também nas partes que auxiliam a nossa vida, desenvolvimento da igreja, desenvolvimento pessoal, carreira. Compartilhem, ensinem. Quando nós estamos dispostos a aprender e ensinar, é mais fácil conseguir a ajuda das pessoas. E quando estamos dessa forma, é mais fácil também recebermos um aconselhamento espiritual. Porque a Bíblia diz que nós devemos não só ensinar as pessoas, um ao outro, mas devemos também aconselharmos uns aos outros. E quando você vai aprendendo em sabedoria, você passa o quê? A ser capacitado também em aconselhar biblicamente. O abandono da Igreja de Cristo nesses pontos tem feito com que muitas igrejas tenham abandonado o aconselhamento bíblico, feito pelos pastores, feito pelos líderes. Eles acabam imaginando que isso seja insuficiente, seja ineficaz. E muitas pessoas têm falhado, muitos cristãos estão doentes emocionalmente, por quê? Estão buscando soluções erradas. Muitas vezes soluções de autoajuda, quando nós devemos buscar ajuda com os nossos irmãos. Sejam didáticos. Por fim, não menos importante, vocês não vão falar, ufa. Sejam cristãos. E os versos 16c, 17 diz: cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Então, irmãos, devemos buscar ser cristãos. Ser uma testemunha de Cristo na terra. Vivendo juntos, cultuando a Deus com os irmãos, cantando juntos louvores, como forma de agradecer a Deus pelo que Ele fez na sua vida, e adorar a Deus pelo que Ele é. O Salmo 43 diz: deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Este texto mostra que a música tem uma origem, é do Senhor. É o Senhor quem coloca nos nossos lábios, um novo cântico. Não é novo, simplesmente porque é uma novidade. Não, é novo porque é na sua natureza. É a música, e a música tem esse propósito. Deve ser um hino de louvor ao nosso Deus. A música vem de Deus e volta para Deus. Nós devemos viver pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus, nossas palavras, as nossas ações, todas elas devem ser realizadas em nome de Deus. Tudo que o cristão falar, tudo que ele fizer, tudo que deseja, deve ser o quê? Para Deus em Cristo Jesus. Sejam
Todos esses pontos, irmãos, têm a sua importância. Todos esses pontos é o que eu e você devemos fazer para sermos considerados filhos de Deus. Busquem colocar em prática todos esses 10 pontos, para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida.